Eu vou fazer um upgrade na minha bancada da serra, que eu já mostrei em outro vídeo. A ideia é colocar umas paredes para poder confinar o pó e o barulho aí dentro, e ainda aproveitar essa parte de baixo para fazer um gavetão. Por enquanto ele está dando em torno de 90 decibéis, com um pico em torno de 100 decibéis. A ideia é armazenar os acessórios e começar a guardar as ferramentas, já que eu estou finalizando o meu escritório. Então eu começo pelo gavetão, medindo o quanto me sobra de espaço aí dentro. Eu vou fazer uma caixa, estou preocupado com o peso, já que MDF não é tão leve. Eu simplesmente vou cortar duas paredes que vão ser as laterais, é o que vai ficar aparecendo do gavetão. Para isso eu uso uma sobra que eu não vou utilizar muito, e enquanto ainda não acabei o escritório, eu ainda tenho um pouco de espaço para trabalhar com esses móveis maiores. Eu faço as duas peças e simplesmente passo na máquina, uma para cortar transversal e a outra longitudinal. Minha preocupação aí é que como o pinos não é muito regular, eu não sei se o tamanho está batendo certinho na entrada do gavetão e na saída. Então é tentativa e erro, até fazer as duas paredes que sejam iguais eu posso fazer uma caixa. Eu coloco as duas laterais e encosto aí na estrutura e eu posso medir quanto vai sobrar para fazer a parte de cima e de baixo. Eu não vou fazer ela inteiriça, eu vou utilizar umas sobras aqui, umas barras retas para tentar diminuir o peso e poder ficar mais fácil de transportar. E aí uma história curiosa, alguém fez uma reforma aqui no prédio e sobraram esses pedaços de MDF que a turma do prédio me deu. Eu chamo isso de lixo útil. Então tem alguns recortes, tem furo, tem cola, mas para o que eu vou fazer dá e sobra. Minha preocupação é só não deixar ela parecendo tanto lixo. Então o resto de cola que estava para fixar esse painel na parede, eu raspo e tiro tudo. No final vai ser pintado, então tanto faz o padrão. A caixa simplesmente vai ser uma base, que eu estou colocando aí os unicantos. Se você quiser saber um pouco mais sobre as ferramentas que eu uso, tem link na descrição. Eu coloco aí minha luva, porque na hora do corte ela fica extremamente afiada. E ficar me machucando com essas besteirinhas é uma das minhas especialidades. Então simplesmente monto aí as 4 traves, que são as partes superiores, e fecho dos outros lados. Como isso aí não é uma peça muito espessa, eu tenho que colocar 3 parafusos para deixar bem fixo. Eu não quero que essa trava gire na hora da movimentação ou do balanço da serra. Como essa parte é chata, eu vou fazer rapidinho aqui e vou fazer só de um lado para vocês verem. A preocupação é só saber, depois de montar tudo, se ela vai encaixar direitinho lá no espaço. Antes de fazer o gavetão, obviamente. Não foi tão simples de instalar não, ela deu uma raspada do lado. E claro que isso vai me atrapalhar depois de pintado. Mas paciência, pelo menos a caixa aí entrou. Certo, vamos tirar e fazer a parte de trás com as sobras que eu tenho que caibam aí. Infelizmente, tenho pouco. Então eu pego um resto, corto o que é o fundo e tiro a parte da borda que está estragada com cola. O planeta agradece. Essa parte de trás vai ficar voltada para a parede, então não precisa ser nada muito bem acabado. Simplesmente fixo atrás e perceba que ela tem um furo bem no meio aí, sobra da sobra. Isso eu vou resolver depois, de uma forma bem legal. Depois eu meço o que está faltando, pego outra sobra e vou completar aquele espacinho. Bom, a matemática está em dia, encaixou tudo certinho, agora é só fixar e vamos se preocupar com o danado desse furo aí, já que a tinta não faz uma película que tampa, então eu vou ter que preencher isso com alguma coisa. Aí eu tive uma ideia que eu achei que era boa, eu vou fazer um furo aí com uma broca de 3/4, vou reabrir esse buraco. Por quê? É exatamente a bitola de um cabo de vassoura. Então, como eu tinha um resto de cabo aqui, eu resolvi tirar a parte plástica para tirar um toquinho, preencher esse espaço, depois eu pinto. E claro, como as coisas não dão certo de primeira, eu não percebi que o cabo de vassoura era de metal. Então eu tive outra ideia, mas eu não tenho ferramenta para isso. Eu vou usar um toquinho de madeira e uma serra-copo para pegar a parte que ficar no meio, a parte que sobra. O problema é que a bitola dessa minha serra-copo não bate com os 3/4 que eu coloquei lá.
o diâmetro um pouco maior. Então eu resolvi fazer um mini torno aí com a minha parafusadeira e uma lixa, que eu vou simplesmente travar na bancada e lixar ela até chegar no tamanho certo. Eu vou acelerar, mas pode ter certeza que isso demorou muito mais do que eu imaginava ou esperava. Minha preocupação só é que começou a sair fumaça e eu queria que queimasse no máximo a peça, e não a lixa. Eventualmente eu acabei, mas só no dia seguinte. Eu devia ter usado, sei lá, uma rolha de vinho ou alguma coisa assim. Mas funcionou. Afinal, meu torno resolveu, queimei a peça toda. Então só botar um pouquinho de cola, colocar aí no buraco e esperar. Por sinal, essa foi a parte chata desse projeto. Tudo eu tinha que esperar. Cola secar, massa, tinta, um monte de coisinha aí que eu não imaginava o quanto trabalho que ia me dar. Completei com massa acrílica, a mesma massa que a gente usa em porta, em parede. E esperei secar por algumas horinhas aí. No final eu só dei uma lixada para nivelar, já sabendo que eu ia pintar. Agora vamos começar os gavetões. E eu não vou fazer que nem o outro, mostrando cortando todas as peças. Eu vou simplesmente quebrar elas do jeito que eu preciso. Essa é uma sobra que não ia ter uso, então pelo menos a gaveta toda vai ficar no MDF que eu quero, que é o cinza. Eu não sabia, mas isso é o que ia gerar mais peso dentro do meu gavetão. É impressionante como um pedaço de sobra que você acha que dá para muita coisa, quando você faz as gavetas não dá para nada. Eu usei quase a peça toda para fazer as laterais, frente, fundo e até a tampa da gaveta. Só que, claro, não basta só cortar e encher de pó a casa. Eu ainda tenho que colocar as fitas de bordo, que vocês sabem que eu odeio. Eu faço uma pequena base e boto ela voando para poder conseguir pintar em todos os lados, inclusive nas quininhas embaixo. Então eu faço uma pintura preta aí para deixar ela combinando com os outros móveis da oficina. Agora é só pegar as peças, que já estão com a fita, e fazer o gavetão. Foi aí que eu percebi que ele ia ficar mais pesado do que eu imaginava. Tinha uma sobra de 6 aí também, que ela vai ficar com fundo. Não vai ficar tudo cinza, mas paciência. Para colocar as corrediças, eu não vou colocar ela lá embaixo. Eu vou colocar ela um pouquinho mais em cima. Eu acho que vai diminuir o torque. Então eu calculo aí o tamanho para pegá-la mais ou menos na metade. E faço os cálculos invertidos para saber onde vai ser a linha de instalação na gaveta. Vamos testar para ver se está tudo ok. E ela entra. Eu ainda acho que eu fiz essa gaveta muito alta, não precisava ser tão alta. Eu podia tirar uns 10 centímetros aí e diminuir um pouquinho o peso dessa caixa. Mas está feita. Agora eu pego a tampa, que ela vai cobrir todo mundo. E não vai ter fita de bordo, vai ser simplesmente pintada de preto. Então faço uma pintura rápida aí e vou pegar outras sobras para fazer as tampas que vão ficar do lado da máquina. Para meu azar, essa chapa é de 18, então é um pouco mais pesada do que eu gostaria. Mas eu separo a parte inútil aí e ela cabe certinho. Acho que vai ficar interessante o design. Eu aproveito e faço logo duas, já que é uma tampa de cada lado. E agora eu pego a sobra da sobra da sobra para fazer umas pequenas tirinhas e uso um resto de pinos para fazer o batente. Vocês vão ver no final para que serve isso. No final fiquei com 4 sobras e eu monto uma pequena caixinha que tem exatamente o tamanho que eu preciso para a dobradiça. Agora é só dar uma pintada para ficar todo mundo preto e colocar as dobradiças no lado de dentro. Nesse meio tempo, eu pego umas sobras de pinos e faço os puxadores. Vocês já perceberam que o meu objetivo aí é fazer um negócio com custo zero. Acho que o único custo que eu tive aí foi de parafusos e a própria corrediça. Óleo dinamarquês e vamos montar. Caixinha, tampa, puxador e ela já está abrindo do jeito que eu preciso. Faço a mesma coisa com a tampa do gavetão, colocando o puxador um pouco mais em cima.
E agora a gente vai montar tudo na bancada. Primeiro entra a portinha lateral, depois eu venho com a caixa, que vai suportar o gavetão. Depois eu venho com o gavetão, que é o que está mais me preocupando em relação ao peso. E fica faltando somente a frente da gaveta. Show! Tudo funcionando do jeito que eu queria. A parte de trás da máquina é a mais trabalhosa. Eu tive que deixar aí o espaço para colocar o coletor de pó, que eu já mostrei em outro vídeo, esse joelho com um saco plástico que o pó é jogado diretamente para ele. Também coloquei um espaço para passar a elétrica e deixar essa extensão aí dentro. Confesso que uma das minhas preocupações era o pó na extensão, mas está tudo ok. No final eu fecho o que dá, deixando espaço para manusear e ao mesmo tempo tampando aquela caixinha. E olha o resultado. Ficou o mais fechada que eu consegui. Tenho acesso aí à trava, às regulagens da máquina, e essa portinhola ela abre para cima. Lembra daquela pecinha? Ficou uma trava aí que eu consigo apoiar. Atrás eu levanto com a mão, consigo jogar aí alguma coisa, um ar para poder limpar, e uso o aspirador e o soprador para tirar o pó que eu faço constantemente. Do outro lado, não coloquei puxador, porque ia encostar na parede. E o gavetão aí com todos os acessórios. Minha oficina está começando a ficar organizada. Sobre o barulho, eu consegui baixar para 87 decibéis com pico de 93. Pode parecer pouca coisa, mas lembre-se que a escala logarítmica são 3 decibéis para dobrar o volume. Não deixe de se inscrever e vejo vocês em um próximo vídeo.